A Bíblia em Esboço, de Robert Lee. O livro de Deuteronômio. Palavra-chave: obediência. Versos-chave: Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Capítulo 10, verso 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Capítulo 11, verso 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mensagem: o verdadeiro motivo para a obediência e necessidade da obediência. O livro. Deuteronômio é o quinto livro de Moisés. Seu nome significa segunda lei, bem que o livro não contém uma nova lei, mas as leis dadas no Sinai 39 anos antes, a que são revistas e comentadas. E impunha-se com urgência tal repetição. À exceção de Caleb e Josué, todos quantos saíram do Egito e receberam as leis no Sinai não mais existiam. Daí a necessidade de dar à nova geração, com toda a ênfase, essa repetição. Dessa tarefa se desincumbiu Moisés, numa série de discursos nas planícies de Moabe, ao fim de 40 anos de jornadear errante e exatamente um mês antes da travessia do Jordão pelos israelitas, para se apossarem da terra prometida. Esses discursos dirigidos oralmente ao povo, capítulo 1, verso 3, Deuteronômios, capítulo 1, verso 3. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhes mandara a respeito deles. Foram posteriormente escritos e reunidos em forma de livro, capítulo 31, verso 24 ao 26. Deuteronômios, capítulo 31, verso 24 ao 26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. O livro usado por Jesus. Poderia-se supor que este livro tenha merecido particular estima da parte de Jesus Cristo, nosso adorável Senhor, durante sua infância, mocidade e vida de varão, pois no conflito que manteve com o tentador, em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, e Lucas capítulo 4, do verso 1 ao 13, todas as citações eram deste livro, como podemos ver em Deuteronômios capítulo 8, verso 3, Deuteronômios, capítulo 8, verso 3, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender
que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômios capítulo 6, verso 16. Deuteronômio 6, verso 16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentasse em Massá. Verso 13. Capítulo 6, verso 13. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome julgará. E capítulo 10, verso 20. Deuteronômios, capítulo 10, verso 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome julgarás. Satanás tem medo deste livro. Este livro tem sido alvo de terríveis ataques por parte da escola de alta crítica. A data do livro é questão importante na crítica do Velho Testamento. Sustentam os críticos que o livro não foi escrito por Moisés, mas por um autor desconhecido, no mínimo 600 anos depois. Dizem mais que o Pentateuco foi, em grande parte, escrito para glorificar o sacerdócio em Jerusalém e, particularmente, para estabelecer em Jerusalém o único templo para a adoração em Israel. Como explicar, então, o fato de que o nome de Jerusalém não só é totalmente ausente em Deuteronômio, como também não é citado, uma vez sequer, nos demais livros de Moisés? Recordando-nos como Jesus o usou, não nos admira que Satanás o odeie e tente desacreditá-lo. Notáveis referências neste livro. Deuteronômio contém a primeira referência aos filhos de Belial, capítulo 13, verso 13. Deuteronômio, capítulo 13, verso 13. Que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Pela primeira vez encontramos a lei de pendurar no madeiro o condenado à morte. Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A única referência no Velho Testamento à grande visão recordada em Êxodo, capítulo 3, que precedeu a chamada de Moisés e a libertação de Israel. Deuteronômios, capítulo 33, verso 16, que diz: aquele que habitava na sarça. E a grande profecia acerca de um profeta que havia de vir, Cristo. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Mais do que revisão. Este livro é muito mais do que uma recapitulação e do que uma revisão da lei dada em Sinai. Com autoridade, foi dito que o livro recorda o passado, olhando para o futuro. O livro inteiro é um tratado divino sobre a obediência. Moisés já percebera bastante que a nova geração não era superior à de seus pais, como em Números, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Sim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram:
antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor? Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Amém. Moisés reconhecia que tudo dependia da obediência. Sua própria vida, a posse de Canaã, a vitória sobre seus inimigos, a prosperidade e a felicidade. Assim, com todo o vigor de uma natureza ardente, ele roga à nova geração. Ele mostra quanto Deus anseia para que o obedeçam, como no verso-chave do capítulo 5 de Deuteronômios, versículo 29, que diz: Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Porque eram seus, Deuteronômios capítulo 1, verso 3. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhes mandara a respeito deles. E Deuteronômios capítulo 14, verso 1. Deuteronômios 14, verso 1, que diz: Filhos sois do Senhor vosso Deus, parte A. Amém. Porque os amou. Deuteronômio capítulo 4, verso 37. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente, e com sua grande força. E capítulo 7, versículos 7 e 8. Porque os amou. Capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Amém. Porque desejava preservá-los e os fazer progredir. Capítulo 4, verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Verso 40. Guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. Capítulo 5, verso 29, que é o verso-chave. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Capítulo 6, verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como o Senhor te disse, o Senhor, Deus de teus pais. E no verso 24, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem,
para nos guardar em vida, como tem feito até hoje, e etc. E que pela gratidão a Ele devida, pela sua graça, misericórdia e privilégio imenso que lhes concedeu, eles deviam render-lhe tal obediência. Nós podemos ver isso em Deuteronômios capítulo 4, versos 7 e 8. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Capítulo 5, verso 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. E capítulo 4, verso 33. Capítulo 4, verso 33. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouvistes, ficando vivo. Amém. Toda a beleza e força deste livro só pode ser apreciada quando o lemos de uma vez. Como é forte, poderoso, nos exortar e em apelar ao coração. Análise. Há 8 discursos distintos e separados, com um capítulo final sobre a morte de Moisés. Primeiro discurso, retrospecto, capítulo 1 ao capítulo 4, verso 43. A falta em Cades Barneia, capítulo 1. Suas jornadas, capítulo 2 e 3. Aplicação deste retrospecto, capítulo 4, verso 1 ao 40. E cidades refúgio, do capítulo 4, verso 41 ao verso 43. Segundo discurso, revisão, capítulo 4, verso 44 ao capítulo 26. O maior dos discursos. Aqui Moisés revê as leis moral, civil e cerimonial. Notar o capítulo 5, verso 22. E nada acrescentou. A perfeição e finalidade dos 10 mandamentos. Terceiro discurso, aviso, capítulo 27 e 28. Instruções quanto à solenidade da cerimônia ao ser realizada ao entrar na Canaã. Notar o altar foi edificado sobre o monte da maldição. Capítulo 27, verso 5. Este é o Evangelho. Quarto discurso, aliança, capítulo 29 e 30. Nesta aliança se estabeleceu as condições para Israel entrar na terra prometida. Observe-se a ênfase dada à circuncisão do coração. Capítulo 30, verso 6. Quinto discurso, conselhos. Capítulo 31, do verso 1 ao verso 23. Últimos conselhos de Moisés a todo Israel, do verso 1 ao verso 6, a Josué, versos 7 e 8, aos sacerdotes, verso 9 ao 15, aviso de Jeová, verso 14 ao verso 21. Notar a tristeza de Jeová nessa sua declaração. Sexto discurso, instrução, capítulo 31, verso 24 a 29. Este é um discurso aos levitas, com respeito à preservação do livro de Deuteronômio. Notar o verso 26 significa literalmente perto, do lado da arca. Sétimo discurso, cântico, capítulo 31, verso 30 ao capítulo 32, um salmo sublime. Notar pelo verso 44 se deduz que Moisés cantou em dueto com Josué, Israel acompanhando no coro. Oitavo discurso, bênção, capítulo 33. Esse discurso é realmente uma profecia notável. Notar no capítulo 33, verso 23, separado, verso 23, satisfeito, verso 29, salvo.
Nono e último discurso, Moisés, capítulo 34. Morte solitária como toda morte é. Morte ante uma visão. Morte no abraço divino. Pode ser traduzido como morreu pelo beijo de Deus.